Muito bem, para você, nosso telespectador que está nos assistindo, acompanhando a partir desse momento, essa é uma iniciativa do Sindicato SINSME, aqui do município de São Miguel do Iguaçu, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do município, fundado em 3 de julho de 1998. Ele tem como objetivo coordenar, proteger e representar legalmente os interesses dos 700 associados. Atualmente ele é presidido pela senhora Rosnete Maria Ubler e assessorado por uma equipe técnica e composta por 2 advogados que são Dr. Edson Costa e Dr. Marcos Malman, os quais prestam assessoria jurídica, e o consultor econômico Cídio Cordeiro Silva, que presta suporte técnico em questões relacionadas a finanças do município. A instituição atua de forma incansável na defesa dos direitos dos servidores públicos municipais, buscando constantemente melhores condições de trabalho, valorização das categorias e o devido cumprimento das legislações vigentes. Com foco na valorização dos servidores públicos municipais, a diretora da SINSME decidiu promover este encontro com os candidatos a prefeito pelo município de São Miguel do Iguaçu. O principal objetivo aqui é apresentar a pauta de reivindicações dos servidores e firmar um compromisso com os candidatos para que, caso eleitos, se comprometam a atender às demandas das categorias. Aqui cabe a gente fazer um destaque. Os 3 candidatos, Boaventura Mota, do MDB, Neivo de Matos, do AGIR, e Rejane Cristi, do União Brasil, foram os convidados a participar do encontro por meio de convite entregue nos devidos comitês com prazo para confirmar a presença até o dia 16 de setembro. Dos 3 candidatos convidados, somente a candidata Rejane Cristi confirmou sua presença e está aqui conosco neste momento para ser entrevistada, como você pode bem conferir no nosso vídeo. Nós queremos então dar boas-vindas a Rejane aqui nesse nosso espaço, agradecemos pela tua participação e queremos destacar a relevância desse encontro para que os servidores públicos municipais tenham consciência do que nós traremos aqui, como as reivindicações, as pautas que aqui serão apresentadas. Vamos então ceder a palavra para você, Rejane, as suas considerações para o nosso servidor que nesse momento está nos assistindo. Boa tarde, David. Boa tarde, servidores municipais. É com muita alegria que eu faço parte dessa entrevista. Fiquei muito feliz pela atitude, por vocês terem estar na frente, né, desse projeto tão grande que é trazer a realidade para a população de São Miguel e principalmente para os servidores que estarão aí nos ouvindo. É um momento único, ímpar, onde a política ela precisa ser discutida. Política é a arte de conversar, é a arte de estar aqui ouvindo. Então, quero só agradecer imensamente e parabenizar o sindicato pela atitude de estar promovendo essa discussão. Perfeito. Nós temos aqui, a partir de agora, então, aquelas reivindicações que foram apresentadas por todos os servidores. A gente, numa conversa amistosa, a partir desse momento, então, vamos apresentar para você, Rejane. Nós temos como uma das reivindicações, a primeira, que os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de combate às endemias, recentemente, por meio de uma determinação judicial, foram transpostos de regime, passando de seletista para estatutário, porém, não foram devidamente enquadrados no plano de cargos dos servidores públicos municipais. Então, no momento, a principal reivindicação dessa categoria é o efetivo enquadramento dentro do plano. Qual é a tua posição em relação a isso? Eu penso que os agentes comunitários, agentes de combate a endemias, eles são assim pessoas que fazem um trabalho muito importante na saúde do município. A saúde primária, que é a saúde que vai combater a doença. Então, combater a dengue, combater uma epidemia, até uma pandemia. Então, eles estiveram já muito fortes aí na pandemia em 2020, 2021, 2022, do Covid, né? Então, são agentes que estão na linha da frente, lá na linha de frente, os soldados. E como soldados, eles precisam ser muito valorizados. Nós precisamos ter um olhar para essas pessoas que estão lá no sol, visitando as famílias, visitando as pessoas acamadas. Eles estão lá, eles conhecem a realidade da população. Então, eles que levam, às vezes, uma reivindicação do exame, levam o que está acontecendo nas casas e combatem a dengue, como eu já disse, e todas as outras doenças que nós temos aí, toxoplasmose, enfim. Nós precisamos, sim, olhar para esses profissionais
com muito carinho e com certeza a prefeita eleita, se eleita a prefeita Rejane, nós vamos estar enquadrando sim no quadro de planos de cargos e salários. É prioridade isso no meu governo. Perfeito. Agora representando você, da categoria dos assistentes sociais. Os assistentes sociais, Rejane, eles solicitam a efetivação de novos profissionais por meio de concurso público. Atualmente, o município realiza a contratação desses profissionais através de contratos temporários, o que compromete a qualidade dos serviços prestados à população devido à alta rotatividade. A efetivação por concurso público garantiria a continuidade e a estabilidade nos atendimentos, permitindo uma prestação de serviços mais consistente e eficiente. A tua posição com relação a esse tema? Olha, como concursada que sou, tenho um concurso de 40 horas no estado, o concurso nessa categoria aqui de assistente social, ele é muito importante, David. Por quê? Quando você é concursado dentro do município, você cria raiz. Você tem um patrimônio ali que você vai admitindo aquilo como teu e eles vão firmando raízes. E também vão fazendo uma relação com a comunidade. Vão estreitando laços, vão conhecendo a realidade. E o assistente social também, ele tem essa questão de estar junto com a rede de proteção do município, que é muito importante. E como que ele vai estar na rede de proteção se ele veio de uma outra cidade, fica aqui um ano, depois vai para outra cidade e tem esse ciclo, né, de troca. Então, o assistente social, ele precisa, sim, ter esse concurso. A gente vai lançar concurso não só para assistente social, mas também para as outras áreas. Mas o assistente social é muito importante, porque ele vai desenvolver um sentimento de pertencimento à comunidade de São Miguel do Iguaçu. E, infelizmente, hoje, São Miguel do Iguaçu, ela está falhando, o nosso município, a administração, está falhando com relação a esse olhar para o assistente social. Mas nós vamos fazer isso. A gente vai lançar concurso, sim, para essa categoria. Agora vamos falar, representando você, atendente de farmácia e saúde e as demais categorias que realizam a escala 12/36. Nesse ponto aqui, Rejane, eles estão reivindicando a criação de uma lei municipal que garanta o direito a um dia de folga por mês para aqueles que trabalham em escala 12/36. Essa medida visa assegurar um período de descanso adequado e compensar a carga horária intensa enfrentada por esses profissionais. O que você tem a dizer para essa categoria? Eu tenho certeza que um profissional que trabalha tanto e trabalha ali recebendo sempre, quando vai entregar uma medicação, ele vai falar com pessoas doentes ou com familiares que estão vivendo isso. Então é um desgaste emocional muito grande. Então, esse dia de folga é um direito que já deveria estar acontecendo, inclusive. E nós vamos estar fazendo isso sim. Um dia de folga por mês é o mínimo que um gestor público precisa oferecer, oportunizar para esses profissionais que trabalham com tanto carinho, que atendem o público lá com tanto amor. Às vezes eles chegam lá, não tem a medicação, ele tem que trabalhar com isso, tem que atender a pessoa. Então, com certeza a gente vai estar olhando para isso com muito carinho e vamos sim oportunizar esse dia de folga por mês, com certeza. Agora, representando você que é cozinheira e zeladora, aqui no item 4 nós temos a seguinte reivindicação. Essa categoria solicita a regulamentação da carga horária para a jornada de 6 horas corridas, como possibilita o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. E aqui tem uma subcategoria, né? Além disso, as cozinheiras e zeladoras que atuam nas escolas municipais e nos CMEs buscam a concessão por meio da lei municipal de uma semana de recesso no mês de julho, por meio de sistema de revezamento. Isso é permitido ou não na tua gestão, Rejane? Como gestora que já sou na rede estadual, já atuo 7 anos como gestora, eu sei do trabalho incansável que uma zeladora, uma cozinheira, ela tem na semana de uma escola. Começa muito cedo, recebe as crianças, tem que limpar a escola antes das crianças chegarem, fazer a comida com qualidade, depois tem que lavar a louça e já começa outro recreio. Então, é um trabalho muito exaustivo. E com certeza, esse período de otimização de 6 horas, David, ele vai ser possível. É só ter uma logística dentro da própria escola. Vamos garantir o direito da criança ter uma escola limpa, ter merenda de qualidade, mas com certeza a gente pode ter contratação de mais funcionários, porque 6 horas a pessoa deu o teu máximo ali. Você trabalha 6 horas,
você deu o teu máximo, você já está muito cansado. Então, vai trazer isso mais qualidade de vida para as nossas cozinheiras, para as nossas zeladoras, significa mais saúde, vamos ter menos atestado. Isso também já deveria estar acontecendo, porque só quem trabalha na escola sabe o que é que você levantar uma panela pesada, fazer comida para um monte de criança, e elas fazem com tanto carinho. Eu acompanho as escolas municipais, assim como as estaduais, e é uma comida tão gostosa, você passa lá e dá vontade de até chegar, tomar um cafezinho, e a gente vê a criançada comendo com tanto carinho, com tanto gosto, e com certeza eu quero falar para as cozinheiras e para as zeladoras que a gente vai sim rever essa questão dentro da lei, com certeza existe, porque no estado já acontece, e fazer isso acontecer também na rede municipal de ensino. Perfeito. Vamos agora caminhando aqui para o item de número 5, que envolve a questão da saúde. A categoria dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares, eles reivindicam a correção da distorção da tabela salarial que se encontra defasada. Qual é o teu posicionamento com relação a isso? Essa tabela, na verdade, ela já deveria ter sido corrigida. Porque também os enfermeiros e técnicos de enfermagem estão sempre ali na linha de frente da saúde. E agora a gente vai falar de saúde, né? Na saúde o tempo não espera, na saúde a gente não pode brincar. Então, se hoje São Miguel do Iguaçu tem uma saúde ainda acontecendo, é porque nós temos enfermeiros, técnicos e os próprios médicos que estão lá trabalhando arduamente, incansavelmente. Eu quero aqui tirar o meu chapéu para todos vocês que são da área da saúde, agradecer, porque eu vejo o quanto vocês estão sempre cansados lá, e esse piso salarial, essa tabela salarial é direito, e direito, já diz o nome, direito precisa ser obedecido, ser respeitado, e nós vamos com certeza estar revendo essa tabela salarial dos enfermeiros e também dos técnicos de enfermagem. Estamos caminhando agora para o item de número 6, representar você que é motorista. Essa classe de motorista, Regiane, eles estão solicitando a equiparação salarial com a categoria dos operadores de máquinas. Na tua gestão, isso será possível ou não? Então, existe o limite fiscal prudencial. A gente vai estar olhando junto com o jurídico, mas eu já pesquisei, já li, já estudei sobre isso também. Quero falar aqui para os nossos motoristas que fiquem tranquilos, que a gente vai estudar de acordo com a lei e vamos sim reajustar, porque também, coloque lá, David, um motorista que sai 5 da manhã para buscar uma criança lá na Fazenda São João, que é divisa com o parque. Às vezes ele tem que sair mais cedo do que 5 da manhã. Chega lá, tem que enfrentar toda a estrada, cuidar das crianças, porque eles cuidam das crianças. Eu estou falando dos motoristas da educação, mas vamos falar também dos motoristas da saúde, que vão para outras cidades, para Curitiba. Então, eles têm vidas que estão na mão deles. E olha só, motorista, você tem uma função aí primordial, que é cuidar das vidas dentro desse trajeto. Então, precisa, porque é muito risco e eles fazem isso com tanta habilidade. E nós estaremos lá, David. A Regiane Cristian, o Eliseu, nós estaremos estudando esse limite fiscal prudencial para rever com certeza essa equiparação salarial para os motoristas. Ainda se tratando de equiparação salarial, nós temos também aqui uma outra categoria, dessa vez a dos oficiais administrativos. Eles também estão reivindicando a equiparação salarial com a categoria dos técnicos de contabilidade. É possível ou não, Regiane? Os técnicos de contabilidade, eles têm uma função distinta, né? Mas o que eu percebo durante toda essa caminhada aqui como munícipe, né? O oficial administrativo, ele passa de setor em setor. Então, às vezes ele está no setor do planejamento, às vezes ele está na obras, ele está nos recursos humanos, e ele acaba tendo que dominar todas essas funções. Todas as funções, às vezes ele está lá numa escola, na educação, então ele tem que saber de tudo. E ele tem que estudar muito para saber de tudo, dominar tudo isso. Então é possível também fazer a equiparação salarial como técnico, porque na verdade eles acabam fazendo muitas funções. O técnico também tem a sua função, mas o oficial administrativo, eu tiro meu chapéu para essa área, porque eu acompanho muitos e você vai conversar com eles, eles dominam de tudo dentro da prefeitura. Então, parabenizar também esse pessoal que trabalha lá como oficial, que acaba entendendo muito de plataformas do governo, de como atendimento de público. Eles não tem um termo agora para usar, mas
Se precisar aqui, eles estão aqui. Se precisar em outro setor... Polivalentes. Isso, me ajudou bem. São polivalentes. Parabéns aí para os nossos oficiais administrativos e a gente vai estar revendo isso com muito carinho também. Perfeito. Vamos caminhando aqui para o item de número 8. Dessa vez a gente traz aqui a educação. A categoria dos professores e dos professores de educação infantil, eles estão reivindicando a correção da distorção da tabela salarial e, de acordo com a avaliação realizada pela assessoria econômica do sindicato, a tabela salarial do magistério encontra-se com uma defasagem de 34,35%. Está quase 50% achatada. Qual é o teu comentário em relação a esse tema? Então, eu fico muito triste de ver um município que não valoriza os professores, que não valoriza os profissionais da educação, do CEMEIS, porque esse município ele está pecando muito com você, profissional da educação, com você, professor. 34,35% e 50% de tabela achatada significa um rombo na vida desse profissional. Então, o profissional da educação, quando ele vai para casa, David, eu vou falar porque eu sou, a gente leva muita tarefa. Então, não são só aquelas 8 horas na escola. Leva muita tarefa, preparar a aula, chega em casa, começa a buscar recurso, tecnologia, vê um vídeo, até na televisão está assistindo, opa, vou fazer isso na escola, vou fazer isso com as crianças. Então, o cérebro do professor e do profissional da educação, ele está o tempo todo ligado. É o tempo todo ligado. E se não cuidar, a gente, no final de semana, você chegar na casa de um professor, eu vou desafiar você aí. Você chegar lá, vai ter um monte de caderno, de livro, estudando, fazendo recorte. Então, ele trabalha muito. E eu sinto muito vocês não estarem ainda com essa tabela já ajustada, essa tabela achatada. 34,35% é muita coisa, Então, eu fico muito triste, David, porque o governo atual, ele aumentou o próprio salário, mas não aumentou o salário dos professores. E eu quero dizer para você, professor, você profissional da educação, que a Regiane Cristi, como prefeita, eu sou educadora, eu sei o quanto valioso é o nosso trabalho, o quanto o profissional da educação precisa e merece ser valorizado. Nós estaremos, David, valorizando isso, equiparando no meu primeiro ano de mandato, no meu primeiro ano de governo. A gente vai levar a lei lá na Câmara, falar com os vereadores e a gente vai aprovar essa equiparação salarial. No primeiro ano a gente vai fazer isso, com muito cuidado, de acordo com a lei, mas já era para ter acontecido. Mas no meu mandato vai acontecer. É isso que eu quero falar para os professores. Perfeito. Vamos seguindo com o item de número 9 agora. A gente representa você que é psicólogo. Essa classe, Regina, eles estão solicitando a criação de uma lei municipal para a redução da jornada de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas semanais, sem prejuízo na remuneração, em conformidade com a categoria do assistente social, fisioterapeuta e telefonistas. Agora, a gente te dá a oportunidade de falar com essa classe e dizer se isso é possível ou não dentro do teu governo. Então, David, eu tenho uma filha psicóloga. A minha filha é psicóloga, a Nájila, e a gente conversa muito sobre isso. Ela sugeriu para mim, essa semana passada, que eu tenho uma funcionária, para mim otimizar o trabalho dela para 30 horas. Falou, mãe, como psicóloga, tem estudo que fala sobre isso. Um psicólogo, ele atende as pessoas, ele ouve a dor, ele acolhe a dor e ele conduz essa dor. Então é um trabalho muito exaustivo, trabalha com emocional. Então é possível sim reduzir a carga horária de 40 para 30 horas, porque humanamente ele vai produzir mais em 6 horas de trabalho do que em 8. E nessas 6 horas ele vai otimizar o tempo, vai atender com qualidade e vai estar emocionalmente preparado, porque eles estão lidando com emoção, lidando com emoções de pessoas. Então eu quero falar para os psicólogos de São Miguel do Iguaçu que isso, com certeza, eu vou estar fazendo, David, também no meu primeiro ano de governo. Perfeito. Item de número 10. A gente traz aqui para discussão agora a questão dos servidores públicos contratados por meio do PSS e os servidores públicos que residem também em outros municípios. Eles estão solicitando a alteração da lei municipal que garante o pagamento do adicional de difícil acesso
estendendo este benefício aos mesmos. O que dizer a respeito dessa reivindicação? O professor PSS, o servidor PSS, né? Ele atua em São Miguel do Iguaçu, então ele é nosso professor. Quando ele vem para cá, ele deixa de ser do outro município, ele é nosso. Sim. Ele é nosso. Então, como não incentivar esses professores virem trabalhar no nosso município com o deslocamento? Às vezes ele mora longe, então ele precisa ter esse auxílio para poder chegar até aqui. E na educação nós temos excelentes profissionais, excelentes professores, excelentes professoras, e nós vamos estar olhando isso com muito carinho dentro da lei também. Quero deixar bem claro, né? A gente vai estar olhando dentro da lei e vamos estar dando sim um auxílio para esses professores poderem se deslocar de outros municípios e estarem vindo para São Miguel do Iguaçu. Nosso momento aqui ele é dividido em duas partes. Nós estamos caminhando então para o último item. Daqui a pouco a gente vai apresentar uma categoria mais geral. Nesse último item é o 11º, que trata da categoria de telefonistas, que solicita a criação de um piso salarial específico para a categoria. O que você tem a dizer então para os telefonistas? Então esse município ele tem quantos anos de emancipação? A telefonista sempre existiu. Eu lembro da Inês, ligava lá, sabia o telefone de toda a cidade, né? Não tinha, nem precisava pegar a lista telefônica, a Inês dominava tudo. A telefonista é um papel tão grande também, David, porque quando ela recebe a ligação lá na prefeitura, ela já organiza, ela já atende, às vezes ela escuta, ela acaba sendo até um pouco psicóloga. Então precisa fazer um piso salarial para essa categoria, que também tem uma função primordial ali na escuta, na condução, na logística do tempo. Eu quero parabenizar as telefonistas de São Miguel do Iguaçu e dizer que a gente vai estar criando lá na Câmara dos Vereadores uma lei para que elas tenham a categoria delas valorizada. Agora nós vamos então fazer aqui uma pincelada sobre todas aquelas reivindicações que a gente considera geral, que completam todos os servidores, melhor dizendo, que representam todos os servidores públicos municipais, e ao final eu proponho que você dê o seu parecer com relação a todas essas questões. A primeira é o seguinte: é um grande anseio dos servidores públicos a criação de um regime de previdência própria. Item de número 2. Solicita-se a concessão de um auxílio alimentação no valor de R$ 800 mensais. Avançando agora para o item de número 3, reivindica-se o pagamento do 13º salário, melhor dizendo, 13º auxílio alimentação. O item de número 4, que seja realizado o devido pagamento de horas extras realizadas pelos servidores. Item de número 5, propõe-se a implementação de um sistema de rodízio entre os servidores para a realização de horas extras. Item de número 6. Solicita-se a ampliação do prazo para que o servidor protocole atestado médico, bem como a flexibilização para o caso de impossibilidade de cumprimento desse prazo. Item de número 7. Sugere-se a disponibilização de intérprete de Libras em cursos, eventos e afins, considerando que o município possui funcionários com deficiência auditiva. Item de número 8. Reivindica-se um espaço apropriado no pátio de máquinas para que os servidores possam ficar durante o intervalo das atividades, como, por exemplo, os motoristas de ônibus escolar aguardarem o horário de fazer a rota do transporte. Item de número 9. Reivindica-se a reformulação da Lei Municipal de número 2706/2015. Ele trata de plano de cargos, carreira e valorização dos servidores públicos municipais de São Miguel do Iguaçu. E também da Lei Municipal de número 2705/2015, que se refere ao plano de cargos, carreira e valorização do magistério do município de São Miguel do Iguaçu, em conformidade com o Plano Nacional de Educação. Caminhando agora aqui para o último item, que propõe-se também a implementação de programas regulares de capacitação para os servidores públicos municipais, visando o desenvolvimento contínuo. Agora a gente cede então a palavra para que a Regiane possa fazer as observações necessárias com relação a todas essas reivindicações apresentadas. Então vou pontuando, né, David? Grande anseio de servidores, criação do regime da previdência própria. Eu fui
concursada no município e a gente tinha um regime de previdência própria e trazia uma segurança muito grande para nós na época. Infelizmente esse regime não existe mais, então eu quero dizer para todos que estarão ouvindo a entrevista, que são servidores, que a gente vai estar estudando na lei, vai estar buscando junto, vamos contratar uma empresa para estudar, para a gente estar observando como efetuar isso, porque tem que ter muito cuidado, porque a gente está falando de previdência própria, nós estamos falando de aposentadoria, de provento quando você já trabalhou 36, 37, 40 anos e esse profissional já deu a vida. E no tempo que ele mais precisa, às vezes o salário que ele tinha é reduzido e é muito injusto. Então a gente vai estar buscando contratar uma empresa para buscar planejar isso, levar junto aos nossos vereadores uma aprovação para tentar resgatar esse regime de previdência própria do município, que já existia em São Miguel, que já existia. Então existe em outros municípios e por que não tem em São Miguel? Então a gente vai estar revendo sim. Com relação ao próximo item, concessão auxílio de alimentação, a gente sabe que com o salário tão achatado hoje, 35,34%, o vale alimentação era o mínimo que esse prefeito tinha que ter já aumentado, né? Então a gente vai estar revendo também essa concessão do auxílio alimentação, a solicitação aqui do 13º de auxílio alimentação, junto com o 13º salário, né? O pagamento das horas extras realizadas pelos servidores. Trabalhou a mais, precisa receber. Ninguém trabalha de graça. Não existe ninguém que trabalhe de graça. Por que o servidor do município de São Miguel precisa trabalhar de graça? Um bancário não trabalha de graça. Uma empresa que tem um funcionário contratado, ela paga hora extra. Por que a empresa que se chama aqui, então vamos colocar o nosso município, a prefeitura municipal não pode pagar hora extra? Então tem que rever essa questão da hora extra realizada pelos servidores, fazer um banco de horas, fazer um revezamento dessa hora extra. São sempre os mesmos ganhando hora extra? Vamos rever isso? Por que sempre os mesmos estão ganhando hora extra? Tanta gente trabalhando a mais e só alguns ganham. Então a prefeita Rejane, ela vai ter um olhar holístico para todos. Quem fez hora extra vai receber. E não vamos deixar somente alguns fazendo hora extra, porque aí tem aquela questão desse olhar para o todo, sabe, David? Sim. E nós vamos estar assumindo isso, porque eu estou caminhando, estou conversando e tem muito servidor muito chateado com essa questão do servidor não receber pelas horas extras. A implementação aqui do rodízio de servidores para essa legislação, acabei de falar, então a gente vai estar fazendo esse rodízio sim, não somente alguns fazer, porque hora extra significa ter um ganho a mais, ter um pouquinho a mais de provento no final do mês. Então vamos revezar para que todos os funcionários possam ser contemplados, se for o desejo dele, se ele quer fazer hora extra, né? Porque tem que deixar isso na liberdade também. Enquanto a ampliação do prazo para o servidor, isso aqui é muito importante. Ampliar o prazo para que você protocole o seu atestado médico. Eu, como pessoa, eu acho um absurdo uma pessoa estar doente, aí receber um atestado lá de 3 dias, mas ela tem o prazo de no máximo 2 dias para levar o atestado. A pessoa está com, vamos colocar aqui, ela está com Covid, porque o Covid não acabou ainda, e ela precisa lá protocolar e passar pela perícia, contaminando todo o lugar onde ela está indo para fazer a perícia, porque a perícia hoje acontece lá na prefeitura. E 3 dias, às vezes a pessoa está acamada, com febre, doente, está lá com uma pneumonia, está lá com uma infecção. Como é que ela vai lá protocolar? Então permitir, David, permitir que um familiar leve esse atestado. Na verdade eu vou fazer melhor. Nós vamos fazer um programa dentro, nós temos hoje a tecnologia para isso, para que o funcionário, ele mesmo, David, insira o seu atestado lá na casa dele, com a ajuda de um familiar, ele coloca o atestado dentro de um programa e esse atestado não precisa nem um parente lá levar. Vai chegar o atestado via online dentro desse programa, o médico vai olhar o atestado, dependendo da doença, se é infecto-contagiosa, ele não pode nem chegar na perícia. Uma doença infecto-contagiosa, a pessoa não pode ir lá na perícia. E a gente vai estar olhando para isso, vamos criar esse programa, inclusive
ampliar os dias, porque hoje, 2 dias de atestado eu já tenho que fazer perícia. Então ampliar isso, porque ninguém fica doente porque quer. As pessoas estão adoecendo no município, na educação, nossos servidores, porque é muita pressão. A nem ficar doente eles podem. E às vezes a médica vai lá, eu acompanho isso dentro da minha casa, de chegar lá e ser negada a perícia. É muito triste, porque se um médico assinou, o médico estudou para isso, ele assinou o atestado de 5 dias, como que a perícia vai negar o atestado e vai dar 3? Vai mandar o profissional trabalhar? Ele passou por um profissional. Então nós vamos respeitar os atestados médicos, nós vamos respeitar e olhar para isso com muito cuidado, com muito carinho. Pode ter certeza que a prefeita Rejane, junto com o Eliseu, a gente vai estar promovendo a saúde, começa até nisso, nessa questão. Não pode mais ficar doente, a pessoa já fica apavorada. Meu Deus, eu tenho que correr atrás do atestado, eu tenho prazo, perde o prazo. E lá no momento de dela estar quietinha, se recuperando, sabe, tomando a medicação, tendo esse cuidado na casa dela, a preocupação é com o atestado médico. Isso vai acabar no nosso governo. Com relação a intérprete de Libras nos cursos, isso já também deveria estar acontecendo. O nosso município é um município que nós temos profissionais de excelência nessa área de Libras. Então, quando tem um curso de capacitação, se na cidade, no nosso município, nós temos pessoas com deficiência auditiva, já deveria estar acontecendo. O intérprete já deveria estar lá no curso fazendo essa interpretação, e não só em curso. Na minha gestão e na gestão do Eliseu, em todas as reuniões, em todos os eventos, nós teremos um intérprete de Libras do nosso lado fazendo essa comunicação que é muito necessária. Porque quantas vezes as pessoas que estão lá estão assistindo e elas têm deficiência auditiva? Nós vamos fazer isso com certeza, olhar para isso com muito cuidado e com muito carinho. Com relação ao espaço apropriado no pátio de máquinas para os servidores, quero falar para os motoristas. Eu já disse antes da entrevista, a gente sabe da carga deles, sai 5 da manhã, chegar no pátio de máquinas e não ter um espaço para tomar um café, um local limpo, um local adequado, sabe? Com um sofá para descansar, é qualidade de vida, para que esse motorista depois ele volte para o turno dele, volte descansado, que ele volte atento para tudo que está acontecendo na estrada. Então a gente vai fazer um espaço junto lá ao pátio de máquinas, levar profissionais da saúde, para de repente, durante esses intervalos, fazer aí um espaço para ter uma atividade física, atividade de leitura, criar um espaço bacana com música, levar musicoterapeuta e deixar na liberdade. Quem quer participar, participa. Quem não quiser participar, tá tudo bem. Deixar esse pessoal, os motoristas do nosso município, que são gigantes, com um espaço adequado e com um lugar onde eles vão gostar de voltar. Porque tem que gostar, né? Gostar de ficar no local de trabalho. Com relação ao piso salarial, né? A reforma da lei aqui do plano de carreira, valorização dos salários, a gente vai estar revendo o plano, porque o Plano Nacional da Educação ele já diz sobre isso, e existe também a lei municipal aqui, a lei de plano de cargos, carreira e valorização do magistério do município de São Miguel do Iguaçu. Então, a gente vai reformular sim, por isso que precisamos de uma Câmara de Vereadores de eficiência, vereadores que saibam, que entendam, para que juntos eles aprovem essa lei. Então eu quero chamar a atenção do pessoal aí para esse olhar também. Escolha bem o seu vereador para que ele possa estar entendendo a importância da reformulação da lei municipal do plano de cargos e valorização dos salários. Vou indo por item aqui que é bastante, né? Ótimo. Agora vamos para o último, o item de número 10. Opa, tá acabando? Implementação de programas de capacitação. A implementação de capacitação é muito importante. Isso aqui já deveria estar acontecendo sempre. E a capacitação, ela é o tempo da parada do servidor, David. Então, o servidor está lá trabalhando, aí tem um curso de capacitação. É um tempo de ele pensar, é um tempo de ele estar se olhando.
leva um profissional de excelência para fazer essa capacitação e os profissionais que estão lá ouvindo, as pessoas que estão sendo capacitadas, elas estão sendo valorizadas. O plano de capacitação é um plano de valorização do profissional, trazer pessoas de eficiência. Nós temos na nossa cidade uma faculdade de excelência que a gente pode fazer um convênio para estar fazendo cursos, capacitação em todas as áreas, em todos os segmentos, na saúde, na educação, na questão que a gente já falou do pessoal lá do pátio de máquinas. Nós temos uma infinidade de cursos que nós podemos estar levando para os nossos servidores municipais, desde qualidade de vida, autoestima, o cuidado, a incentivar eles a avançarem, sabe? E podemos colocar isso também no nosso plano de cargos e salários. Capacitou, fez o curso? Vamos ver na lei para colocar um incentivo para que eles participem e tenham um retorno sobre isso. Então nós vamos buscar junto a nossa faculdade aqui do município, a Uniguaçu, mas também a Unioeste. Nós temos universidades aqui muito próximas, a Unila, junto com a Itaipu Binacional, para buscar cursos. Eu fui profissional do município e eu fiz muito curso na Itaipu. E foi um tempo, sim, incrível na minha vida, onde me deu base, David, para mim ganhar os prêmios nacionais, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil, o prêmio nacional que eu ganhei como professora, professores do Brasil, do Agrinho, mas eu tive muita capacitação. Na época era a dona Terezinha Verona Turri, a nossa secretária, e ela se incentivava, era curso na MOP, a gente viajava muito, eu fui coordenadora da área de ciências do município, então eu capacitei muito profissional também, e era um tempo assim de muito crescimento, E a prefeita Rejane vai estar retomando isso e fazendo mais junto com o Eliseu Presa. Em nome de todos os associados do Sindicato SINSME, nós queremos agradecer a tua disponibilidade, Rejane, e desse modo a gente encerra esse nosso momento com todas as reivindicações apresentadas e também uma a uma sendo discutida aqui e apresentado soluções também para o nosso sindicalizado. Eu quero convidar nesse momento então a presidente do sindicato, a Rosnete Ubler, que passa para as mãos da candidata Rejane Christi, pela União Brasil, o termo de compromisso, que será assinado em breve. Esse aqui é o termo de compromisso, Rejane, que você está assumindo junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para que caso você eleita, né, você contemple no seu plano de governo, com certeza respeitando a questão do limite prudencial, do limite fiscal. O sindicato ele é muito sério nessas questões, tanto nas questões jurídicas, quanto nas questões dos limites prudenciais e fiscais. Eu quero que fique claro para você que sempre que o sindicato levar uma pauta para você de reivindicação, nós vamos estar levando algo que possa ser realizado, que é possível dentro da legalidade e também dentro da absorção do município, da economia do município. Então eu digo para você, aqui está o resumo das reivindicações de todos os servidores públicos municipais que fazem parte do sindicato. Certo. Além do sindicato, a gente tem outros também servidores que vão ser contemplados com esse trabalho nosso aqui. E eu, como presidente do sindicato, eu quero te agradecer grandemente pela presença e pelo firmamento desse compromisso aqui conosco nesse dia, tá? E te desejar boa sorte aí no pleito eleitoral. Muito obrigada, Rosnete. Parabéns. Agradecer o espaço, agradecer o David e parabenizar você, a toda a tua equipe, por estar sempre à frente desses profissionais, lutando bravamente, buscando pelas pautas, tentando conversar com a administração. Quero parabenizar vocês. O sindicato ele faz a diferença na vida do profissional. Então, parabéns, agradecer esse momento aqui. E se vocês me permitirem, eu quero só falar sobre a questão das férias de julho, que eu não comentei e eu lembrei agora. Certo. Em julho, para a gente fazer o revezamento, as nossas cozinheiras, zeladoras e também o pessoal que trabalha na escola, os secretários, eles estão lá trabalhando, mas eles não fazem parte nem da escola e nem da prefeitura ali do Paço Municipal.
Aí eles ficam perdidos. Quando é férias, em julho não tem, então a gente vai fazer o revezamento em julho. Vamos fazer, sim, Rosnete, vamos fazer o recesso, ter um recesso para esses profissionais que trabalham tanto e merecem, e colocar eles na categoria certa. Se eles estão na educação, eles vão usufruir férias junto na educação. É o meu compromisso também com esse setor. E, Rosnete, muito obrigada. David, muito obrigada. É com muito respeito e com muita responsabilidade que eu assino essa pauta. É com muito compromisso, porque palavra ela precisa ser, a minha assinatura aqui, ela vai ter uma legitimidade durante o nosso projeto, durante esses 4 anos do trabalho do nosso governo, do Eliseu e o meu. Nós vamos fazer a diferença nesse município e a gente vai transformar e valorizar os profissionais que trabalham aqui, porque se hoje a prefeitura ela trabalha, o município está girando, é graças a esses profissionais que nós temos no município, profissionais de excelência, assim como você. Parabéns, Rosnete. David, muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos lá, então? Isso. Um dia que vai marcar a minha história, hein? Com certeza. Assino no final aqui, vou rubricando as páginas. Isso. É muito emocionante, sabia, David? Porque nós precisamos olhar para tudo isso aqui. E é possível fazer. E nós vamos fazer. Imagina quantas pessoas estão aqui esperando para que isso aconteça. As palavras são vozes nesse caso, né? Isso mesmo. Aqui. E nesse caso, essa voz vai ter vez. Sim. Voz e vez. Isso aí, Rejane. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Em nome de todos os servidores, em nome da diretoria do sindicato, eu agradeço de coração a sua presença, tá? E o seu compromisso aí com os servidores públicos municipais de São Miguel do Iguaçu, caso você seja eleita. E eu desejo, sim, muita luz para todos os funcionários, para esse sindicato, para o David, muita luz para São Miguel do Iguaçu. Obrigada. Desse modo, então, encerramos esse nosso momento. Registro feito no dia 18 de setembro de 2024. Nosso muito obrigado pela sua audiência.